Nós, irmãos, com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Meus caros irmãos, é motivo de grande alegria cada culto que a gente vem, porque é uma prova de que a gente somos filhos agradecidos. E Deus se agrada quando os seus filhos são agradecidos. Louvado seja Deus. Quando a gente agradece a Deus, reconhece que Ele é Senhor da nossa vida e sempre Ele está ao nosso lado. O dia que nós passamos tão bem, tão feliz, foi por causa dele. Louvado seja Deus. E vem aqui agradecer. De certa forma, Ele recompensa a cada um de nós, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Louvado seja Deus. Nós devemos a nossa vida a Ele. Ele não nos deve nada. Nós precisamos dele. Ele vive e existe sem nós. Porque antes do homem existir, Jesus e Deus já existia. Louvado seja Deus. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, num versículo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é tudo na nossa vida. A palavra de Deus cura nossas enfermidades, sara a nossa alma, né? Nos dá conforto, nos dá consolo, nos anima, nos revigora a cada dia, renova nossas forças. A palavra de Deus cura as nossas enfermidades, louvado seja Deus, e nos garante ter a certeza de que se Jesus vier hoje, não vai ficar ninguém aqui. Louvado seja Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. Eu separei esse versículo nesta noite, irmãos, para os irmãos verem como Deus é poderoso e como que Ele está vendo a cada um de nós. Louvado seja Deus. Deus, Ele observa as mínimas coisas, e até mesmo quando nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós não vai ter mais solução para a gente. Não tem jeito, toda porta que a gente bate parece que ela está fechada. E Deus mostra aqui através da tua palavra que não, existe uma solução. Olha só, capítulo 13, versículo de número 5. Assim juntou Davi a todo Israel, desde Sion, do Egito até a entrada de Armade, para trazer a arca de Deus, de Querite a Jearim. No versículo 9, chegando à eira de Querim, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão e a arca, pelo que morreu ali perante Deus. No versículo 13, não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, ante a fez levar à casa de Obed-edom, Giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Meus queridos irmãos, essa história é longa, por isso que eu li alguns versículos salteados. Observem bem, nesses versículos que nós lemos, conta-se a história de que os filisteus, eles tomaram posse da arca do Senhor. O povo de Israel, quando ele saía para lutar, eles precisavam que os sacerdotes saíssem também junto com eles e levassem a arca do Senhor. Enquanto a arca do Senhor estava ali, para os judeus, para o povo de Israel, era a presença de Deus que estava com ele. Então eles lutavam com tanta confiança que eles não tinham por que ser derrotados. Geralmente eles venciam todas as batalhas. Louvado seja Deus, porque a presença de Deus estava com eles. E isso chegou aos ouvidos dos filisteus, e eles lutaram bastante, de sorte que eles tomaram a arca do povo de Israel. Então o povo de Israel saíram para lutar e começaram a ser derrotados, porque eles já iam desanimados. Quando a gente sai, irmão, da nossa casa para vir para a casa de Deus, a gente já tem que sair com o nosso coração ardendo, porque Jesus estava lá na nossa casa com a gente, e Ele veio com a gente, Ele está aqui no nosso meio. Louvado seja Deus. A Bíblia garante que isso, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio. Nós estamos aqui reunidos no nome de quem? No nome de Deus. Louvado seja Deus, no nome do Senhor Jesus. Mas eles se viram sem a arca do Senhor, então ele já saía para a luta, tipo obrigado, né? Louvado seja o nome do Senhor. O comandante chamava o povo. Hoje nós vamos
vamos lutar contra uma determinada cidade ou contra um determinado povo. Ele já saía triste, mas sem a arca do Senhor, sem a presença de Deus, nós não vamos. Então Davi era o rei da época. Ele se preparou para tomar a arca dos filisteus e trazer novamente para o seu reinado, para que o povo estivesse pronto novamente para tomar posse da vitória que só existia em Deus. Preparou todos os equipamentos, né? Isso contando, sem contar detalhes, porque as horas não nos permite, mas ele preparou os equipamentos que ele precisava para trazer a arca do Senhor. Só que a arca do Senhor só poderia ser carregada por aqueles homens de Deus que viviam ali adorando ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus, sacerdotes, pessoas que ficavam ali louvando a Deus sempre, vivia da obra de Deus ali, era esse quem poderia trazer a arca. Louvado seja Deus. O rei, ele quis fazer uma coisa diferente, inovar. Deus não aceita inovação. Louvado seja Deus. Jesus ficou aqui 3 anos ensinando, ele ficou 33 anos, mas 3 anos foi o seu ministério, foi o suficiente para ele espalhar a sua fama e o seu testamento no mundo inteiro. Louvado seja Deus. 30 anos ele foi batizado lá no Jordão, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 3 anos só, com 33 anos ele morreu. Louvado seja Deus. Esses 3 anos ele ensinou o caminho da verdade. Louvado seja Deus. E disse: é bem-aventurado aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa que quando o seu Senhor vier encontrar ele servindo assim, sem mudar, sem inovação. O Davi tentou inovar. Em vez de chamar o sacerdote, ele comprou um carro novo, um boi novo, e vamos buscar a arca do Senhor. Colocaram a arca do Senhor em cima do carro novo que ele tinha comprado, porque era o rei da época. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vem o carro trazendo, louvado seja Deus, e eles já foram buscar, porque lá onde a arca estava, no meio dos filisteus, ele estava protegendo a arca, mas o rei dos filisteus, da Filístia, ele queria mesmo que o povo tirasse a arca de lá, porque quando colocaram a arca lá, a arca não ajudou eles, a arca só ajudava o povo de Israel, era a presença de Deus no meio do povo de Deus. Lá no meio do povo inimigo, deu uma doença brava em todo mundo lá, era todo mundo ruim, não tinha paz, não tinha sossego. Então foi liberado através do rei da Filístia para que tirasse a arca. Pode levar essa arca daqui, ela está dando prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmão, que você é abençoado e ninguém não lhe toca. A Bíblia diz que o maligno nem lhe toca, porque você não serve para o mundo. Louvado seja Deus. Você só serve para adorar a Deus, engrandecer o seu santo nome, porque Ele foi quem te chamou, Ele quem te capacitou, Ele quem te dota de sabedoria e de alegria no coração e na sua alma. Louvado seja Deus. O rei tirou a arca e vem vindo com a arca. Os bois vêm caminhando. Tinha sacerdote ali no meio, mas não foi o sacerdote que vinha trazendo da forma padrão que havia Deus ensinado a Moisés, a Arão, quando tiraram o povo do Egito. Eles fizeram de outras formas. Louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando chegaram à eira de Quirim, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram e a arca estava no carro. Louvado seja Deus. Então o carro ia cair quando o boi tropeçou e a arca com certeza ia cair. E como Uzá era um dos guardas potente, bem chegado de Davi, um guarda forte, ele não quis deixar que essa tristeza entrasse no coração do rei Davi. Louvado seja Deus. Então quando o boi tropeçou, ele estendeu a mão e tocou na arca para segurar, e não podia. A ordem de Deus que só quem podia tocar na arca era os sacerdotes, outro não. Ele foi lá e tocou na arca, tinha uma boa intenção, mas a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu, porque Deus ensinou para nós um testamento, como que nós devemos seguir ao seu caminho. Se seguirmos por outro caminho, nós vamos sofrer as consequências. Existe um preço a se pagar. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação de Deus, Ele pagou o preço mais alto. Louvado seja Deus. Nós não podíamos comprar a nossa salvação. Por isso que Jesus Cristo deu a sua vida. O sangue imaculado de Jesus é o único que pode perdoar o pecado
pecado de uma pessoa, tanto que Jesus pode perdoar o pecado do pior bandido, do pior desordeiro, da pessoa que não vale nada, não tem o valor de uma pipoca. Se converter a Deus de coração e alma, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus transforma o coração da pessoa. Louvado seja Deus, e transforma tão branco como a lã. Louvado seja Deus, ele apaga, porque o pecado, ele é sujo, é escuro. Louvado seja Deus, mas o sangue de Jesus, louvado seja Deus, ele transforma a nossa vida na claridade. Louvado seja Deus, ele ilumina o nosso caminho, ele abre a nossa mente para glorificar o nome do Senhor. Existia, meus queridos irmãos, neste local, na era de Querim, existia ali um homem chamado Obed-Edom, que ele não tinha nada. Louvado seja Deus. Ele tinha sua família, mas às vezes não tinha nem o que comer. Vivia numa pobreza terrível. E a única coisa que ele fazia, já que não tinha outro meio, era clamar por socorro a Deus, esperando que um dia brilhasse uma luz na sua vida. Mas não tinha o que fazer. A sua terra não produzia. Ele plantava a terra, trabalhava para ver se produzia, mas era uma sequidão terrível. Naquele lugar não chovia. Louvado seja Deus, era uma eira mesmo, não produzia nada, e todo mundo tinha ele como Zé Ninguém, um mané que não podia, não produzia, não valia nada. Louvado seja Deus, para o rei ele não existia até. Louvado seja Deus, mas olha como é que Deus ouve a oração da pessoa. Louvado seja Deus. Obed-Edom, com a sua família, ele clamava por socorro. Meu Deus, ouve a minha oração, tenha misericórdia, não nos deixa perecer. Passando ali a arca do Senhor, o boi tropeçou e um soldado de Davi, Uzá, foi lá, estendeu a mão e morreu fulminado ali mesmo. Deus ficou irado e falou: não é isso que eu ensinei ao meu povo. Louvado seja Deus. Davi ficou triste, olha só o trabalhar de Deus na nossa vida. Davi ficou triste porque perdeu um dos seus guerreiros valentes e não quis mais levar a arca para o reinado. Louvado seja Deus. Mas como Obed-Edom era considerado um Zé Ninguém, né? Ele era um ninguém ali, ele não valia nada, ninguém considerava ele. Então pega essa arca e coloca na casa de Obed-Edom, a pulso mesmo, não precisa ele querer não, nem pergunta se ele quer que coloque a arca lá. A arca é a arca do Senhor, não podemos deixar no relento, vamos colocar dentro da casa de Obed-Edom. E colocaram a arca lá, a pulso, na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom não podia falar nada, ficou quieto. Colocaram a arca lá e ele cuidou da arca. Aleluia. Glória a Deus. A arca era a presença de Deus, irmãos, que acabara de entrar na casa de Obed-Edom. Louvado seja Deus. Ele clamava a Deus por socorro. Louvado seja Deus. E nessa feita, ele nem esperava que fosse assim. Às vezes você não espera como que vai acontecer um milagre na minha vida, mas o milagre acontece quando você não espera. Você não sabe por quê, como vai acontecer, mas a mão de Deus está estendida. A Bíblia diz: a mão do Senhor está estendida. Louvado seja Deus. Não está encolhida para não poder salvar. Louvado seja Deus. Entrou ali a arca na casa de Obed-Edom. Toda aquela caravana do rei foi embora e ficou agora o Obed-Edom, que não tinha paz, não tinha alegria, não tinha prosperidade. Louvado seja Deus. De repente passou um mês. Uma sala inteira da casa de Obed-Edom ficou só para a arca, e ele tinha o maior respeito pela arca do Senhor, cuidava dela. O que aconteceu? A plantação de Obed-Edom começou a florescer. Louvado seja Deus. A presença de Deus começou a aparecer. Louvado seja Deus. Aquelas pessoas desanimadas na casa de Obed-Edom começou a ficar animado e começou a trabalhar. A terra começou a produzir. De repente começaram, poxa, para que está acontecendo? De onde está vindo toda essa produção de trigo? De onde está vindo toda essa produção de arroz, de feijão? O que está acontecendo? E essas criações, mas é os melhores, está vindo de onde? Da casa de Obed-Edom. Louvado seja Deus. Mas aquele que não era ninguém, aconteceu alguma coisa na casa dele, porque a melhor plantação é a dele, a melhor criação é a dele. A mão de Deus está sobre Obed-Edom, e isso chegou até os ouvidos do rei.
rei. Louvado seja Deus, rei. Olha, sabe o que aconteceu? As melhores plantações, as melhores colheitas do rei está vindo da casa de Obed-edom. Aí o rei, opa, é a arca de Deus que está lá. Louvado seja o nome do Senhor. A vida de Obed-edom mudou, irmãos, porque a presença de Deus entrou na casa dele. Louvado seja Deus. Você quer que a vida sua muda? Então deixa Deus entrar na sua vida. Deixa a presença de Deus entrar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você tem vai florescer. Louvado seja Deus. A saúde de Deus vai entrar no teu lar. A paz de Deus vai entrar na tua família. Louvado seja Deus. E você vai começar a gozar a paz de Deus em todo o seu lar, em toda a sua família. Louvado seja Deus. Então o rei dessa feita não esperou mais, já estava com 3 meses quando chegou aos ouvidos do rei e falou: não, vamos buscar a arca do Senhor. A arca de Deus é a presença de Deus. Olha o que aconteceu com o Giteu lá, o Obed-edom. Vamos lá. Só que dessa vez ele fez da maneira certa. Louvado seja Deus. Chamou os sacerdotes, preparou a quantidade certa de sacerdotes. Falou: vocês vão pegar a arca, e agora quando vierem lá da casa de Obed-edom, eu mesmo vou vir na frente, me alegrando, exultando, louvando a Deus, porque é a presença de Deus que está vindo para junto de nós de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Foram lá buscar a arca na casa de Obed-edom. Quando chegou lá, o Obed-edom já caiu para se encontrar com o rei, caiu de joelho e disse: não faça uma coisa dessa. Não tire a arca de Deus de dentro da minha casa. Eu estou sendo abençoado, minha família está sendo abençoada, eu estou abençoando mais alguém. Louvado seja Deus, porque aquilo que Deus dá para nós, irmão, não é para nós reter para nós não. Para onde nós vamos, nós não vamos levar nada daqui, ó. Lá no céu já tem tudo preparado. Jesus disse, louvado seja Deus, em São João capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, não fique angustiado, não fique com o seu coração perturbado, não. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Louvado seja Deus. Eu já preparei o que vocês precisam aqui em cima. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas tem uma coisa: eu vou e voltarei se vocês preparar lugar. Olha só. Se eu for e vocês preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Às vezes a pessoa pula essa forma, que a Escritura Sagrada, às vezes, irmãos, você tem que orar para poder você entendê-la. Louvado seja Deus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, aí eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que me chama muita atenção é a parábola do rico e do Lázaro. Louvado seja Deus. Imagine, você já pararam para imaginar na parábola do rico e do Lázaro? O Lázaro, a Bíblia Sagrada diz que ele não tinha nada aqui, não é verdade? O que é que o Lázaro tinha? Feridas, chagas. E quando ele se aproximava da casa do rico, porque tinha um rico que nem nome não tem. O Lázaro tinha um nome, mas o rico era o rico. Louvado seja Deus. O pobre se aproximava dele para ver se alimentava o seu estômago, porque ele era rico, tinha muita coisa. Louvado seja Deus. Mas o que vinha para ele, ele ficava com medo, porque os cachorros do rico vinham lamber as feridas dele. Louvado seja Deus. Além de sofrimento, ainda sentia muita dor e medo. Louvado seja Deus. Mas ele não aguentou muito, porque a carne, o ser humano é frágil. Louvado seja Deus. Morreu o coitado do pobre. Mas o rico via aquela situação, talvez até desse risada do sofrimento daquele homem. Só que não demorou muito. A Bíblia Sagrada diz que quando o Lázaro morreu, os anjos vieram e levaram Lázaro para o seio de Abraão, que é lá para cima. Louvado seja Deus. Poucos dias depois morreu também o rico. E quando o rico morreu, não veio nem o anjo buscar ele. Qual o serviço? Né? Ele não tinha nenhum. Tudo que você faz aqui, irmãos, está sendo cronometrado lá em cima.
Louvado seja Deus. Lá no céu você está depositando uma poupança. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá. Ah, você ajudou alguém, está lá. Você saiu da sua casa, deu uma passada para vir aqui para a igreja. Ah, mas hoje é um culto de semana, vai tão pouquinha gente, mas você veio. Olha lá, em cima, na poupança do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia você vai receber o que você guardou lá. Louvado seja o nome do Senhor. O rico tinha tudo aqui, mas lá em cima ele não tinha nada. Enquanto quando morreu, os anjos não vieram buscar ele. O que é que aconteceu? Ele foi sepultado. Ele diz que ele foi sepultado. Foi sepultado, já que não veio nenhum anjo para levar o espírito dele para cima, ele desceu mais para baixo ainda. Louvado seja Deus. Como que ele desceu mais para baixo ainda? Porque a Bíblia diz que quando ele deu fé, ele já estava no Hades. E lá no Hades ele olhou para cima e viu ao longe o Lázaro estava no seio de Abraão. Não sei, mas no lado assim, andando. Olha que alegria, olha que felicidade. A gente, por mais pobre que seja, agora de repente você está lá do lado de Deus, do lado do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele mesmo vai te levar e vai te dar a comer da árvore da vida que está lá. Olha só, quem comer desse fruto da árvore da vida, nunca mais vai ter fome, nunca vai ter sede mais. Louvado seja Deus, vai viver eternamente, não vai mais morrer, não vai precisar trabalhar mais para ninguém. Lá no céu só existe paz, só existe alegria e amor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então é importante, irmãos, que nós estejamos sempre ligados, nosso pensamento no céu, porque a qualquer momento a última trombeta toca. Louvado seja Deus. De vez em quando ela toca para alguém. Louvado seja Deus. Às vezes nós estamos aqui, mas será que todos nós vamos chegar em nossa casa hoje? Não sabemos. De repente a última trombeta toca e o irmão José ouve. Olha que maravilha. Já era o irmão José aqui na terra. Louvado seja Deus. Vamos se encontrar com o nosso amado Jesus, irmãos. Porque quando você ouvir o toque da última trombeta, você desaparece daqui. Louvado seja Deus. Enoque teve o privilégio de ouvir esse toque antes da sua morte. Olha só, ele era uma pessoa que ele queria agradar a Deus. Deu uma vontade no coração dele: eu vou agradar a Deus. O que é que eu faço para agradar a Deus? Orar, jejuar, consagrar, me dedicar na presença de Deus. E ele agradou tanto a Deus que Deus ficou tão feliz com ele e falou: Enoque, seu lugar não é aí, vem para cá. Louvado seja Deus. Enoque não provou da morte e foi-se embora. Jesus, Deus levou. Está lá, irmãos. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Deus sabe que o que nós almejamos é morar no céu, é estar do lado dele, livre de qualquer sofrimento. Ele está olhando para cada um de nós. Louvado seja Deus. Terminando aqui o que nós falamos nesta noite, esse assunto. O rei levou, irmãos, a arca de Deus para o palácio. Mas, como Obed-edom, ele gostou tanto, 3 meses só ficou a presença de Deus na casa dele. Abençoou toda a família. Era o Davi, o sacerdote, levando a arca, o Davi na frente dançando e algumas pessoas até criticando, louvado seja Deus, e o Obed-edom atrás, seguindo a arca. Chegou lá, ele implorou para que o rei deixasse ele ser o cuidador da arca. Ele ficou guardando a arca todos os dias da vida dele. Ele não queria mais ir para casa, queria ficar ali olhando, sendo o guardião da arca, porque Deus abençoara a sua vida e a vida da sua família. Ele ficou sendo um filho agradecido. Deus me abençoou e agora eu vou estar sempre perto dele, vou estar juntinho dele, eu gosto dele, eu quero estar pertinho de Deus, porque Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, Deus é a alegria da minha alma. É com Deus que eu quero estar. Louvado seja Deus. Por isso, meu irmão, queira sempre estar pertinho de Deus. Lá no seu trabalho, sempre esteja perto de Deus, glorificando a Deus. Como nosso pastor falou, não discuta com ninguém, não tenha, se alguém falar alguma coisa que venha atrapalhar a sua vida, ignore, mas esteja sempre assoviando o hino, cantando o hino para Deus. Louvado seja Deus, glorificando a Deus. Se levar uma topada, glória a Jesus, aleluia, que maravilha, né? O dedo fica desse tamanho inchado, mas glorifique a Deus, porque Deus está vendo a sua sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é que eu vou levar uma topada, um machucão e vou glorificar a Deus? Irmãos, a dor da topada
vai passar. Louvado seja Deus. Mas quando você chegar no céu, a dor você não vai sentir mais, porque a Bíblia Sagrada diz que lá no céu não entra nada que contamine a cidade é santa. Louvado seja Deus. Só entra santo e só os santos entrarão nela. Louvado seja o nome do Senhor. A dor contamina a cidade, a reunião fúnebre, a tristeza contamina a cidade. Aquilo que você fez ou fizeram com você, que atrapalhou a sua vida, atrapalhou a sua mente, contamina a cidade. Você lá vai se lembrar dos seus irmãos, você lá vai se lembrar de todos os cultos maravilhosos, mas você não se lembra da dor que você passou, não se lembra de se alguém lhe maltratou. Lá no céu só entra paz, só entra alegria, só felicidade. Então vamos estar sempre do lado de Deus, para quando Ele nos chamar, irmãos, nenhum de nós ficar aqui. Amém. A força e o poder, Glória a Deus. ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não deixe a arca, leve a arca, se você é sacerdote, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só leva quem é sacerdote. Glória.